Na aula de hoje, nós resolveremos alguns exercícios sobre círculos e polígonos regulares. Por isso, convido vocês a abrirem o livro de matemática do nono ano, nas páginas 160 e 161, e nós resolveremos alguns destes exercícios. Primeiramente, nós faremos o exercício número 3. No exercício número 3, nós lemos o seguinte: um quadrado está circunscrito a um círculo de raio 12. Calcule a área desse quadrado. Quando diz circunscrito, quer dizer que o quadrado está do lado de fora. Então, eu tenho um quadrado e dentro dele eu tenho um círculo encostando aqui, tangente nos seus lados. Aqui está o centro, tanto do quadrado quanto do círculo. Mais uma informação que nós temos neste exercício, olha, o círculo tem raio medindo 12 centímetros. Então, olha, daqui a aqui é 12 centímetros e essa medida é o raio do círculo. Nós sabemos que um quadrado é uma figura com 4 lados iguais. Se eu tenho a medida do raio e eu sei que esse quadrado é circunscrito a este círculo, nós conseguimos achar o lado desse quadrado, olha. Se a metade dele, é 12, o lado será 24 centímetros. Se é um quadrado, todos os lados deste quadrado terão a mesma medida, ou seja, 24 centímetros. Quando eu vou calcular a área de um quadrado, eu faço lado vezes lado. Então, vamos lá. A área do quadrado é a área de um quadrilátero, base vezes altura, ou seja, lado vezes lado. A base mede 24 e a altura também 24. Ao multiplicarmos 24 vezes 24, nós encontramos que a área deste quadrado é 576 centímetros quadrados. Alguma pergunta sobre este exercício? Vamos seguir? Faremos agora o exercício número 4. Na página 160, nós lemos o seguinte no exercício 4. A figura a seguir mostra um quadrado inscrito em um círculo com raio de 10 centímetros. Qual é a área do quadrado? Dica: calcule a medida do lado do quadrado, lembrando que a medida do centro do círculo a qualquer dos vértices do quadrado é igual ao raio do círculo. Então, nós temos agora uma situação contrária a essa. O quadrado está inscrito. Então, nós temos o círculo. Opa, quebrou. Nós temos o círculo. Deixa eu melhorar meu círculo aqui. Nós temos o círculo e temos um quadrado inscrito neste círculo, certo? Então, vamos lá. O quadrado está mais ou menos assim, olha. Como eu estou fazendo a mão livre, não ficará perfeito, mas é possível entender. Está aqui o círculo, eu tenho um quadrado inscrito no círculo. A informação que eu tenho é de que o raio deste círculo mede 10 centímetros. Então, se eu ligo do centro ao vértice do quadrado, que é onde o quadrado encontra com o círculo, eu sei que mede 10 centímetros, que é a medida do raio. Aí, alunos, o que acontece? Se eu ligar aqui também, mais uma vez eu tenho raio. Então, aqui também é 10 centímetros. Aqui no centro, forma um ângulo de 90 graus. Então, vamos transcrever esse triângulo aqui. Ali eu tenho um triângulo retângulo, olha. Aqui é um ângulo reto, esse lado mede 10, esse mede 10. Os lados que formam o ângulo reto são os catetos. Então, 10 é cateto e aqui também é cateto. O lado oposto ao ângulo reto, que é o maior lado do triângulo retângulo, é a hipotenusa. Então, aqui eu tenho hipotenusa. Eu preciso achar essa medida aqui. Por quê? O que ele pediu? Olha, qual a área do quadrado? E para achar a área do quadrado, eu preciso saber a medida dos lados. Então, achando a hipotenusa, eu acho a medida dos 4 lados deste quadrado.
Vamos achar pela fórmula de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa é o lado do quadrado, é quem eu quero achar. Então, eu chamei de x ao quadrado. Os catetos medem 10. Então, 10 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 100 mais 100. X ao quadrado é igual a 200. Então, x vai ser a raiz de 200, que será aproximadamente 14,14 centímetros. Isso aqui não é a resposta do problema. Isso aqui, 14,14 centímetros, é o lado deste quadrado. O que ele quer que eu calcule? A área do quadrado. Então, eu vou transcrever o quadrado aqui, ó. O quadrado, ele será uma figura de 4 lados iguais, sempre, com lados, neste caso, 14,14 centímetros. Como que eu acho a área do quadrado? A área é base vezes altura, ou seja, lado vezes lado. Então, nós teremos 14,14 vezes 14,14. Calculamos isto, encontramos que a área deste quadrado é de aproximadamente 199,9396 centímetros quadrados. Este é o resultado do nosso exercício. Dê uma olhadinha. Você tem alguma dúvida no exercício 4? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Então vamos seguir? Nós faremos agora o exercício 5 da página 161. Já posso apagar o 3 e o 4? Vou apagar então. Nós faremos o exercício 5 da página 161. Olhem só. No exercício 5, nós lemos o seguinte. Um hexágono regular está circunscrito a um círculo de raio 2 centímetros, como mostra a figura. Com base nisso, responda à pergunta e faça o que se pede. Olha só, hexágono regular é uma figura de 6 lados com a mesma medida. Se ele está circunscrito, quer dizer que o hexágono está fora do círculo. Então, vou tentar desenhar aqui para vocês, tá bom? Então, o hexágono é a figura de 6 lados. Se ele é regular, são 6 lados iguais. Opa! Pronto. Dentro dele, nós temos um círculo, certo? Passando aqui, ó, no meio das suas arestas. Pronto. Aí, o que acontece? Falou no enunciado que o círculo que está circunscrito, o círculo que está dentro do hexágono, tem raio medindo 2 centímetros. Então, olha, aqui está o centro, o raio mede 2 centímetros, certo? O raio do círculo. O que acontece? Letra A. Qual a medida do apótema deste hexágono? Então, queridos, é o seguinte, olha, eu vou dividir este hexágono regular em triângulos, ligando os vértices ao seu centro. Quando eu ligo os vértices ao seu centro, olha o que acontece aqui. O raio vai ser o quê? O raio, ele será o apótema de cada triângulo, tá? Bom, na letra A perguntou qual a medida do apótema do hexágono. Então, já está pronto, é só interpretação de desenho. Ó, apótema igual a 2 centímetros. Essa é a resposta da letra A. Na letra B, pergunta assim, calcule a medida
do lado do hexágono. Então, vamos lá. Para fazer a letra B, se eu tenho informação do apótema, eu vou usar o apótema, tá certo? Só que é o seguinte, eu preciso também do ângulo interno. Ó, tá aqui o triângulo retângulo, tá aqui o apótema, que eu sei que mede 2 centímetros. Ele quer saber essa medida aqui, ó, certo? Essa medida que ele quer saber. Olha, eu consigo saber o ângulo que eu tenho aqui. Como? O hexágono é uma figura regular de 6 lados iguais. Então, nós iremos dividir o ângulo central aqui, ó, 360 graus, por 6, que aí eu acho este ângulo aqui em cima, ó, dividido por 6, que vai dar 60 graus. Se esse ângulo mede 60 graus, quando eu divido em duas partes, vai ficar 30 graus para cada parte, porque o apótema divide o ângulo exatamente ao meio. A fórmula de apótema é a seguinte, ó. Apótema é igual a lado sobre 2 tangentes de 30, não é isso? Deixa eu só conferir aqui. A fórmula da apótema. Vamos lá, nós temos essa fórmula na página 153, isso mesmo. L sobre 2 vezes a tangente do ângulo, no caso é 30. Tangente de 30 graus. Quem que é o apótema? É o raio, 2. Quem que é o lado? Não sei, vou descobrir, certo? Sobre 2 vezes a tangente de 30. Quem que é a tangente de 30? É 0,5773. 0,5773. Então, olha, 2 é igual a L sobre. Vamos fazer essa multiplicação? 2 vezes 0,5773, que resulta em 1,1546. Este valor muda de lado, vai multiplicar aqui, ó. Então, L é igual a 1,1546 vezes 2. L é igual, vamos multiplicar por 2, vezes 2, nós achamos um lado de aproximadamente 2,3092 centímetros. Essa é a resposta da letra B. Certo? Sobre a letra B, tem alguma pergunta? Neste exercício, ainda temos a letra C. Olha o que pergunta na letra C. Calcule a área do hexágono. O hexágono, ele foi dividido em 6 triângulos iguais. Então, para calcular a área do hexágono, eu vou fazer 6 vezes a área de um triângulo, porque nele eu tenho 6 triângulos. Então, a área será 6, porque aqui eu tenho 6 triângulos, base vezes altura sobre 2, que é a fórmula da área do triângulo. Então, a área será 6 vezes a base, que é o lado que eu acabei de achar, 2,392. A altura, que é o apótema, que é o raio da circunferência, que é 2, isso sobre 2, certo? Posso simplificar aqui e faço 6 vezes 2,392, que deu 13,8552 centímetros quadrados. Esta é a área do hexágono. Este é o exercício 5. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Estão entendendo? Professor, pode falar. a minha imagem tá, eu acho que na minha tá um pouco embaçada, eu não tô conseguindo enxergar o lado na letra B, eu não tô conseguindo enxergar o lado. Na letra B? Aqui? Não, embaixo. Aqui. Isso, qual que é o valor que tá aí, né? 2,392.
Mais alguma pergunta? Posso apagar para nós fazermos o 6? Então, vamos para o exercício 6. Faremos agora o exercício 6 da página 161. Olha o que pede no exercício 6. Para se construir um hexágono regular visto anteriormente nas situações 1 e 2 das páginas 158 e 159, o círculo foi dividido em 6 partes iguais. Será que é possível fazer a divisão do círculo sem usar o transferidor apenas com o compasso? Gente, é possível sim, sabe como? Com o compasso aberto na mesma medida do raio, podemos marcar sobre o círculo um pontinho, e esse pontinho a gente sempre vai colocar a ponta seca nele. Marca uma parte, põe o pontinho na nova parte, faz de novo o círculo. E nós teremos 6 partes iguais, tá? Então, a resposta em frase você vai escrever assim. Tem já lá no Eclés, você pode olhar lá com calma. Sim, pois com o compasso aberto na medida do raio, podemos marcar sobre o círculo 6 pontos igualmente espaçados. Então, eu vou responder de novo, ó. Sim, pois com o compasso aberto na mesma medida do raio, podemos marcar sobre o círculo 6 pontos igualmente espaçados. Agora vamos para o 7. Exercício 7 da página 161. O 7, nós lemos assim, olha. Um círculo com raio de 4 centímetros foi inscrito em um quadrado e circunscrito em outro, como ilustram as figuras. Determine a medida do lado de cada um dos quadrados. O lado do quadrado maior é quantas vezes maior que o lado menor. Então, olha, o quadrado maior, ele está circunscrito. Então, olha, é esse desenho aqui. Esse desenho, tá? Lembrando que o raio é 4 centímetros. O outro desenho, o quadrado está inscrito. Então, é isso aqui, olha. É isso aqui. O centro está aqui e o raio também vale 4 centímetros. Então, é esse circunscrito e esse inscrito. Aí ele quer saber o tamanho dos lados de cada quadrado. E depois, quantas vezes um é maior que o outro. Então, olha, o primeiro está muito fácil. Por quê? Olha, do centro do círculo até a sua extremidade, mede 4. Então, aqui também é raio. 4 mais 4, o lado vai ser 8 centímetros. Então, o quadrado maior tem lado medindo 8 centímetros. Dúvidas? Não, né? Agora, vamos descobrir o lado do quadrado menor. Observem aqui. Eu não sei quanto mede o lado, vou chamar de x, certo? Mas eu sei o quê? Que o raio mede 4. Se os lados do quadrado medem x e a diagonal são 2 vezes o raio, quer dizer que eu tenho essa diagonal aqui medindo 8. Vamos transcrever aqui esse triângulo? Olha, eu sei que essa medida é 8 centímetros, porque é 2 vezes o raio. Aqui eu tenho um ângulo reto, aqui eu não sei, porém eles têm medidas iguais por serem os lados de um quadrado. É um triângulo retângulo, então eu posso usar Pitágoras para achar o quê? O tamanho do lado que corresponde aos catetos. Por que catetos? Porque são os lados que formam o ângulo reto.
Como o 8 está oposto ao ângulo reto, o 8 corresponde à hipotenusa deste triângulo retângulo. Então, vamos fazer Pitágoras. Qual que é a fórmula de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Nós substituímos. Quem que é a hipotenusa? 8. Então, fica 8 ao quadrado. Igual. Quem são os catetos? X. X ao quadrado. Então, eu tenho 8 vezes 8, 64. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Esse 2 passa para lá dividido 64. Então, vai ficar 64 dividido por 2 que é igual a x ao quadrado. 64 dividido por 2 dá 32. Então, nós temos aqui, ó. Deixa eu fazer mais para baixo, senão não vai caber a outra pergunta. Então, eu tenho o seguinte, que x ao quadrado é igual a 32. Esse quadrado muda de lado, vai em forma de raiz. X, então, é raiz de 32, que resulta em aproximadamente 4 raiz de 2 centímetros, tá? Ou eu posso colocar em número decimal, que vai dar 5,65 centímetros aproximadamente. Se você fatorou o número, você poderia pôr em 4 raiz de 2, que seria a mesma coisa, tá bom? Qualquer uma das respostas estaria correta. Agora, ele perguntou o seguinte: o lado do quadrado maior é quantas vezes o lado do quadrado menor? Então, olha, quanto que é o lado do maior? 8. Então, vai ser o lado maior dividido pelo lado do quadrado menor. O maior mede 8. O menor mede 5,65. Quando eu faço essa divisão, olha o que acontece. 8 dividido por 5,65 é igual a 1,41 vezes, né? Essa aqui é a quantidade que ele é maior que o outro. Se você tivesse feito usando a raiz, ia ser raiz de 2, tá? Que também dá 1,4. Este é o exercício 7. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Eu disse para vocês, para não fazerem o 8 e o 9, temos agora o exercício 10, né? Já posso apagar o 7?